Bom dia, pessoal. Vamos lá, começar mais um call semanal, hoje dia 10 de novembro de 2025, começar pelos indicadores econômicos. O Ibovespa encerrou a semana passada com uma alta sólida de 3%. O índice acumula agora 13 pregões consecutivos de valorização, ultrapassando a marca de 150 mil pontos, 154 mil mais precisamente, e renovando suas máximas históricas. Vamos lá. A cautela global em relação ao tema de inteligência artificial teve pouco impacto sobre os ativos brasileiros. No cenário doméstico, todas as atenções se voltaram para a decisão da política monetária do Copom, que manteve a taxa Selic em 15%, em linha com o esperado. No entanto, o comunicado manteve um tom duro, com o comitê reforçando que a Selic deve permanecer no nível atual por um período prolongado, e os fluxos de investidores estrangeiros também não contribuíram para sustentar o índice na semana passada, registrando saídas líquidas de 1,35 bilhão, com dados até quarta-feira da semana passada. A semana também foi marcada por um desempenho superior das large caps em relação às small caps, com o Ibovespa superando o desempenho do índice small, que subiu 1,3% na semana, 1,3% durante a semana, fechou com 0,54%. Enquanto isso, as empresas brasileiras vêm apresentando resultados sólidos do terceiro trimestre de 2025. Até o momento, cerca de 140 companhias reportaram resultado e 51% superaram as estimativas de lucro, com 25% em linha e 24% ficando abaixo das expectativas. O destaque positivo da semana foi a Redditor, que é a companhia de hospitais, que subiu mais 9,2% após divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2025, que vieram acima das expectativas do mercado. Na ponta negativa, Minerva, que é a BIF3, caiu 15%, apesar de apresentar números em linha no trimestre, refletiram potencialmente o tom mais cauteloso da administração durante a teleconferência de resultados, além de um movimento técnico de realização de lucro. Daqui para os mercados globais, por outro lado, foram pressionados o S&P 500 fechando aí em queda de 1,6 e o Nasdaq fechando em queda de 3,1. Os investidores estão se mostrando cada vez mais céticos com relação às perspectivas de lucratividade de empresas ligadas ao tema de inteligência artificial, diante do volume expressivo de investimento e das altas expectativas incorporadas aos preços. Como resultado, o índice do setor de tecnologia da informação, o S&P 500, recuou 4,2% no período. Apesar disso, a temporada de resultados do terceiro trimestre de 2025 segue sólida por lá nos Estados Unidos. 452 empresas do S&P 500 já divulgaram seus resultados, com 82% superando as estimativas de lucro por ação e uma surpresa média de 6,7%. Enquanto isso, os mercados também foram impactados por declarações mais duras de alguns membros do Federal Reserve, sinalizando uma divisão dentro do comitê sobre a decisão de juros de dezembro. Do lado macro, o relatório EDP mostrou uma recuperação no mercado de trabalho, enquanto Estados Unidos e China chegaram a um acordo para reduzir tarifas. Aqui, com relação ao índice de fundo imobiliário, o IFIX registrou uma alta de 0,08% na semana passada. Entre os principais segmentos, os FIIs de papel, que compõem o índice, apresentaram um desempenho de menos 0,17%, enquanto os fundos de tijolo registraram resultado positivo de 0,42%. Aqui, sem nenhuma nova novidade para os fundos imobiliários. Na parte de moedas, novamente essa semana observamos um enfraquecimento no DXY, que é um índice que mede o dólar frente a uma cesta de moedas, com uma queda de 0,16% na semana, assim como a apreciação do real frente ao dólar, fechando a 5,33, representando uma queda de 0,82% para o dólar na semana. Em linha com o cenário macro Brasil, que continua apresentando estabilidade, com as pautas dos Estados Unidos, com a divisão do FED sobre a decisão de juros em dezembro, assim como o temor dos investidores sobre o cenário de inteligência artificial. Em criptos, tivemos novamente uma semana de queda, Bitcoin fechando em menos 7,63% e Ethereum caindo 12,91%. Muito da volatilidade negativa das criptos igualmente estão linkadas à menor aversão de risco dos investidores após resultados fracos de algumas empresas de inteligência artificial nos Estados Unidos.
Novamente, né, cripto, apesar de não ser uma empresa de inteligência artificial, acaba sendo elencada, né, e sofrendo junto com os balanços dessas empresas, quando não vem muito acima das expectativas, assim como também o receio de não ocorrer outro corte de juros, né, do Fed em dezembro. Então, isso traz mais prêmio para a taxa de juros por lá e mais aversão a risco. Bom, aqui para falar da taxa de juros, chamar a Emily. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, então, nessa primeira semana de novembro, o mercado de renda fixa foi dominado por um único evento, que foi a reunião do Copom. E o recado foi muito claro, direto e, acima de tudo, em um tom mais duro. Então, o Banco Central decidiu manter a Selic em 15%, como todos nós esperávamos, mas o ponto principal não foi a decisão em si, e sim o comunicado. O Copom reforçou a necessidade de manter os juros em patamares elevados por um período bastante prolongado. Então, na prática, o Banco Central acabou jogando ali um balde de água fria nas apostas de cortes de juros no curto prazo. O Banco Central está mostrando que leva o combate à inflação a sério e que não tem pressa nenhuma para afrouxar a política monetária, mesmo com os dados de inflação vindo melhores nas últimas semanas. Então, o mercado reagiu de uma forma imediata. A curva de juros futuros, que mede as expectativas do mercado, teve uma leve abertura. Os juros para 2031 e 2035 subiram um pouquinho mais. Então, isso é o mercado simplesmente se ajustando à realidade, ou seja, esticando o prazo para quando eles acham que os juros realmente vão começar a cair. Então, outro ponto muito relevante também foi nas taxas de juro real, as NTNBs, elas tiveram um leve fechamento, então uma pequena queda ali. A NTNB para 2030, por exemplo, saiu de 8,05% e fechou a semana em 7,97% ao ano. Apesar dessa leve queda, os juros reais eles continuam em patamares espetaculares. Ter a chance hoje de travar um ganho de PCA mais 7,97% ainda é de longe uma das grandes oportunidades da renda fixa. E no crédito privado, nós vimos ali um ponto de atenção. Os spreads das debêntures indexadas ao CDI abriram de 1,80% para 1,93%. Isso significa que o mercado está exigindo um prêmio maior pelo risco, o que é um sinal de maior cautela. E um outro destaque da semana ali foi o fluxo de captação dos fundos. Então, em outubro, mesmo com toda a volatilidade, os fundos de investimento tiveram uma captação líquida de quase 14 bilhões de reais. E o destaque absoluto, de novo, foi a renda fixa, com uma entrada líquida de 18,7 bilhões. Só nesse ano já são 165 bilhões de reais entrando em fundos de renda fixa. Então, na prática, isso significa que o investidor está entendendo o recado. O dinheiro ele está se movendo para a renda fixa justamente para aproveitar essa janela de juros altos. Então, enquanto o Copom segura a Selic em 15% e as taxas reais continuam perto de 8%, o mercado está comprando. Então, a mensagem principal é que o Banco Central foi explícito que os juros vão ficar altos por bastante tempo e o fluxo de investimento prova que os investidores estão aproveitando isso. Então, essa não é a hora de esperar, é a hora de agir e travar essas taxas de rentabilidade excelentes para a carteira. E, por fim, para a próxima semana, o foco total será na ata do Copom, na terça-feira, e é justamente ali que vamos entender em detalhes por que o tom foi tão duro. Então, vamos usar essa confirmação do Copom para reforçar as alocações em renda fixa. Muito obrigada, uma ótima semana a todos.